Olá pessoal, bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre os Guardiões Reais, né? E um pouquinho da minha experiência com a classe. Eu ainda não tenho o meu Guardião Real no 175, mas ele tá lá no 172. E assim, eu estudei bastante da classe, eu vi bastante tutoriais e bastante vídeos, tanto no YouTube quanto em comunidade de discussões. Então, assim, eu acho que eu sei um pouquinho sobre a classe, sabe? Então, é isso. E um segundo ponto que eu queria deixar aqui claro é que eu espero que vocês não saiam desse vídeo, né, e copiem minha build só porque eu tô falando que é bom. Eu quero que vocês saiam desse vídeo entendendo um pouco do meu jeito de pensar na classe e fazendo o seu guardião real de acordo com o que você gosta e de acordo com o que faz sentido para você, entendeu? Então vamos lá. Por que que eu escolhi Guardião Real, né? Primeiro motivo é que ele é bastante tanque. Para quem não sabe, eu amo jogar como suporte. Em todos os jogos que eu jogo, eu quero ser sempre suporte. E o Guardião Real é muito legal porque você consegue fazer isso. Então, assim, né? Se você tá numa PT, fazendo uma instância, coisa e tal, você pode ser aquele player que vai sair na frente, agrar todos os mobs para você. Enquanto isso, seu killer consegue ir matando, ou até mesmo você consegue, com uma habilidade que ele tem, chamada Redenção, dar redenção nos seus killers e no seu AB e proteger eles de dano. Então é muito legal. Segundo ponto é que ele ainda não tem equipamentos específicos para ele. Tem alguns que eu vou falar mais para frente, mas ainda assim não é, por exemplo, um RK, um Sentinela que já tem o set montadinho ali, é só você comprar, usar e se divertir. O RG ele ainda está vindo com as equipes pouquinho, pouco a pouco, e como o RG ele tem várias habilidades diferentes e que elas escalam com pontos diferentes, é, ainda assim é uma classe um pouco complicada, porque você não vai conseguir danos muito absurdos e, e você não vai ter assim itens muito fáceis de conseguir, principalmente no comecinho do game. Mas mesmo assim com essa complexidade toda, eu acho que é muito legal você jogar de RG. Eu super recomendo. Até porque quando a gente chega lá nos equipamentos, vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças e talvez com um set Eden você já consegue fazer bastante coisa com a classe. E o terceiro motivo é porque ele é muito bonito. Eu acho que é uma das classes mais bonitas do game atualmente. Eu ainda prefiro arcebispos, porque né, é a minha classe do coração, mas os RGs, eles têm um destaque bem grande assim no game, por conta da beleza, né? E aí, o que que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, qual o meu intuito de fazer esse vídeo, né? Eu falar um pouco sobre os atributos, as habilidades, um pouquinho sobre os equipamentos e mostrar, assim, o meu RG atualmente na prática, né? Como ele está fazendo as coisas. E fazer instâncias e consumíveis é basicamente vai acoplar na prática, né? O que, que eu uso no meu RG para fazer algumas instâncias, como OGH, piano, etc. Bom, vamos lá. Sobre os atributos. Como eu disse, né, ele é uma classe que ainda não tem itens específicos para ele. E então eu assim, eu preferi colocar o meu RG como tanque em todas as builds possíveis. Eu sempre foquei ele em deixar ele tanque. Tanto é que a gente tem aí três opções de builds, que é a Lança do Destino, a, de, a de TP, né? E a de Luz da Cura. A Lança do Destino é a que eu estou usando atualmente. Ela é muito interessante porque você consegue dar um alto dano em área. Você é muito tanque, então você não vai morrer tão facilmente. E você consegue se divertir bastante com a classe. Tipo, você consegue fazer piano, GH e coisa e tal.
A de disparo perfurante, que acabei de ver que tá errado, não é TP, é disparo, tá? Ela é interessante porque, como eu disse, né, ela ainda vai ser tanque e vocês vão ver no game, ela vai dar um dano legal, porque a gente tem itens que fortalecem essa habilidade. Só que o grande problema dela, gente, é que você não consegue spamar. Por exemplo, a lança do destino, eu consigo spamar e eu consigo deixar ela em stack. A disparo perfurante eu não consigo spamar atualmente no jogo, né? Porque não tem nada que tira a recarga dela. Então, às vezes, vai ser bem frustrante, tipo, pensando, né, em OGH, por exemplo. Às vezes você vai querer mobar e você não vai conseguir mobar, e aí você vai ter que dar toque do Oblivion. E não é todo mundo que gosta de upar e jogar com essa habilidade, porque realmente ela cansa bastante os dedos. Mas é isso. E aí tem a Luz da Cura, que, assim, é uma habilidade que eu não conheço. Eu sei que existe build focado nela, eu sei que tem bastante players que gostam dessa habilidade, que é basicamente você vai dar dano em área baseado na sua int, e ela é de dano mágico, né? Então ela é voltada mais pro pessoal que gosta de jogar com RG de magia. Mas assim, eu tô sendo bem honesta com você que essa é só uma ideia de build. Não considere essa luz da cura como, nossa, vou copiar para usar essa habilidade, porque eu não sei se realmente funciona dessa maneira que eu deixei as habilidades. Visto que eu nunca joguei com essa build e não conheço ninguém que jogue. Então, se você joga e você acha que tem alguma coisa que possa mudar e vai melhorar muito a classe, por favor, deixe aí nos comentários, né? E aí aqui, pensando sobre os atributos do Guardião Real, eu deixei essa tabelinha basicamente para vocês entenderem qual é a lógica do Guardião Real, né? Então a força, ela simplesmente serve para ataque básico, para carregar item também, mas é um pouco irrelevante, porque, né? A agilidade, ela é boa por conta de velocidade de ataque. O toque do Oblivion, ele tipo, quanto mais velocidade de ataque você tem, mais rápido você consegue castar a habilidade. Então é interessante você ter bastante velocidade de ataque para você conseguir castar o máximo possível de toque de Oblivion, que tirando assim a lança de destino, disparo por frente, enfim, vai ser a sua principal skill de dano. Eu vou falar um pouco mais quando eu falar das habilidades, né? A Vit, desculpa, é o poder de tancar da classe. Então, tipo, você com níveis altos de Vit, você consegue virar um tanque de guerra. E além disso, você fica imune a alguns status. E é bem interessante você ter bastante pontos aqui. A gente é a mana, então basicamente você não quer colocar em int pensando em status, por exemplo, silence ou algo do tipo, você vai colocar em int pensando única e exclusivamente em mana. Em Luz da Cura, como eu havia dito, ela é um pouco diferente. Aí você vai priorizar a int porque ela vai aumentar o seu dano da skill, mas enfim. A Daisy é o ataque à distância, então é bem interessante ataque à distância para RG, porque ele utiliza a lança, e para quem não sabe, a lança ela comba com ataque à distância, e, a, e o toque do Oblivion, e tanto a LD quanto o disparo perfurante, ele dá mais dano em ataque à distância. Então, quanto mais multiplicador você tiver em ataque à distância ou mais destreza, mais você vai deixar essas habilidades fortes. Sem contar que aqui na build lança do destino, vocês veem que eu coloquei 120 de Dex. Por quê? Porque ela vai combar com a bota, que eu vou falar nos equipamentos, e vai deixar essa habilidade insta-cash. E aí isso vai ajudar muito você a upar mobando e coisa e tal.
E o crit e a luck aqui, né, a sorte no caso, ela simplesmente vai funcionar como dois, assim, pontos. Eu colocaria três, mas o terceiro é um pouco, não tem muito sentido. Que o primeiro é o crítico. Para quem não sabe, disparo perfurante, ela crita, então algumas pessoas vão optar em colocar a sorte por conta de disparo perfurante, mas é como eu disse, você não vai conseguir spamar disparo, então não é muito. Atualmente eu não recomendo muito você fazer uma build focada em disparo, porque você não vai conseguir spamar a habilidade. O segundo motivo seria o ataque. Quanto mais sorte você coloca, mais você consegue ataque. Então é interessante, talvez, para complementar um pouco da sua força. E o terceiro, que eu falei que é um pouco irrelevante, é a questão de imunidade. A sorte, quanto mais sorte você tem, você fica imune a alguns status negativos. Só que assim, como eu disse, né, para RG é um pouquinho irrelevante, porque a gente vai ter uma habilidade que vai te dar imunidade a bastante coisa, então, né. E aí, antes de passar, né, para o segundo tópico, eu queria deixar uma menção honrosa aqui para habilidade, para build, né, de Aegis Inferior, que está aqui no cantinho. Essa é uma habilidade que eu tenho. Eu, assim, né, e todo mundo que já jogou com a classe tem um carinho muito grande por essa habilidade, porque ela é muito forte e ela vai ser muito importante no futuro quando vier os itens para ela. Já tem alguns, né? A gente tem aí a carta de Randel, a alma de Randel, que aumenta em 60% o dano dessa habilidade. E aí a gente tem o escudo lá, ilusional, que a cada refine ele aumenta mais ainda o dano dessa habilidade. O grande problema dessa habilidade, ao meu ver, é o mesmo problema de disparo perfurante. A gente não consegue spamar ela. E isso é muito preocupante, porque você falar em uma habilidade muito forte, mas você não spama, não tem muita relevância hoje em dia no formato do game, né? Até porque você não vai conseguir dar uma Age Inferi num Andaraz, por exemplo, e matar ele de cara. Você vai ter que dar várias. Só que se você não consegue spamar ela, então ela fica irrelevante, né? Infelizmente. Mas, assim, eu aposto bastante que no futuro ela vai ser a melhor habilidade do RG, porque ela bate neutro e ela dá muito dano e ela bate em área. Então, tipo, é assim. Antigamente ela já era muito forte no Brawl, né? E ela era uma habilidade muito forte e ela só era de propriedade de terra. Aí, hoje em dia, tiraram, né, a propriedade de terra dela e ela funciona com encantar. Então, tipo, se você usar um pergaminho de água, um pergaminho de fogo, ela vira daquela propriedade que tá a sua arma e aí você dá muito dano daquela propriedade. Então eu não vejo a hora de chegar os itens para essa build, porque meu RG ele com certeza vai migrar para essa build, porque eu gosto muito dela. E aí agora falando um pouco das habilidades, né? Como espadachim não tem muito o que mudar, é isso que tá aqui na tela. 10 de recuperação de SP, 10 de golpe fulminante, 9 de impacto, 10 de vigor e 10 de provocar. Aqui você pode mudar, tem muito, tipo, se você quiser colocar 9 em vigor e 10 de impacto. Eu deixei assim porque o vigor no 10 vai me dar um pouquinho de def a mais e provocar eu optei também em deixar no 10 porque ele vai me dar 5% a mais de dano contra os monstros, né? Então, mas assim, não é uma coisa que, nossa, vai mudar muita coisa. Não recomendo você colocar perícia com espada e coisa e tal, porque não vai ser relevante, não vai aumentar seu dano. Você, como eu disse, você vai basicamente só usar a lança e é isso. Bom, aí aqui falando um pouco sobre como tá minha build.
Vale notar que eu vou fazer uma mudança na minha build porque eu quero jogar guerra. E eu quero jogar guerra como defender, né? Como tipo protetora. E aí eu vou ter que tirar aqui 4 pontos de rapidez de lança e jogar para redenção. E aí é, e aí é tipo por isso, né? Eu quero jogar guerra, você precisa redentar seu grupo se você for suporte, né? Então é isso. Mas atualmente ela tá assim. Eu tô esperando eu conseguir pegar os Miau Miau pra resetar a build. Aqui, vamos lá. O que é importante falar daqui, né? Isso daqui é muito importante você ter no 10, porque ele é. Primeiro que ele é pré-requisito, né? Então, sim, você vai ter que ter no 10. Segundo que ele vai te dar um HP muito alto e muita resistência. Então, é isso. Ahn, Daqui, dessas habilidades aqui, essa daqui é importante você ter como paladino para conseguir upar. Ahn, eu sei, é muito frustrante upar paladino, porque de todas as skills dele, a, a que é mais importante você ter é essa. E assim, igual, por exemplo, choque rápido é uma habilidade boa, é uma habilidade boa. Mas o que acontece é que no futuro ela fica irrelevante. Você não precisa dela para requisito de nenhuma outra habilidade e, tipo, vai ter habilidade e vai dar mais dano que ela. Então, aí tem arremessar escudo, enfim, mas não dá dano muito alto. É irrelevante, enfim. Aí é isso, paladino você vai sofrer um pouco, porque a sua skill de dano vai ser essa. E é doído, pá, mas confia no processo, né? Aí a segunda habilidade mais importante é essa daqui, que você vai ter mais dano com lança. E, enfim. Uma outra observação que eu esqueci de comentar é que aqui em Holy Cruz, quando você for paladino, é importante você usar uma lança de 2 mãos, porque lança de 2 mãos vai dobrar o seu dano com essa habilidade. E aí, assim, ela já não tem muito dano. Né, se você não usa algo para aumentar ainda mais o dano dela, fica um pouquinho complicado. Um outro ponto é esse daqui, montaria, né? Montaria assim, você precisa colocar 5, porque senão não tem muita lógica você pegar montaria, você vai ficar muito lenta no ataque, vai ser desesperador. Então, montaria 5 aqui é obrigatório você ter para pegar montaria. E acho que é isso. Essa daqui também. Essa é uma habilidade muito importante você ter como guardião real. Independente da sua build, independente do que você quer ou não quer fazer. Por quê? Porque essa habilidade aqui, ela faz com que você consiga ignorar ataque à distância. É, e isso é muito bom, por exemplo, lá em OGH, para você fazer os Hydric arqueiros, lá em Bio 3 para Cecils. Então é muito importante essa habilidade. Uma outra habilidade, aí aqui, né, como eu disse, redenção. Você conecta a um membro do grupo. No nível 5 você pode se conectar até 5 membros do grupo. E aí todo o dano que aquele membro iria receber, ele vai direto para você. Então o seu membro não leva dano, você leva no lugar dele. E além disso, algumas habilidades de você usar em você, por exemplo, bloqueio, escudo, funciona no seu oponente, no seu aliado. Então, por exemplo, você redentou o seu arqueiro e aí você tá com bloqueio ativo, né? Aí ele ia levar um dano, só que ativa a sua habilidade nele. Então você não leva dano, ele não leva dano. E, tipo, por isso que é uma classe muito importante para tancar, porque você consegue, tem bastante coisa que protege não só você, mas o seu time. E tem essa daqui, que é a submissão. É uma
skill de quest, e eu super recomendo que você façam, porque ela faz com que toda vez que o bloqueio ativar, você tem uma chance de atordoar o inimigo. Então, isso é muito bom. Lá em Bio 3, você vai ver que a Cecil vive tomando stun por conta dessa habilidade. Então, assim, ela vai te ajudar a ter um game mais safe, sabe? Então, assim, não é algo que, nossa, vai aumentar seu dano e você... Não, mas vai te ajudar a facilitar o seu game, né? Daqui não tem nada que seja relevante. Ele só é relevante se você quiser pegar canto de batalha. Mas canto de batalha atualmente não tá muito forte e não. E assim, tipo, o ponto que você gasta para pegar aqui, você vai ter que abrir mão de muita coisa daqui, então não vale a pena. Então só give essa habilidade. Tem uns amigos meus que me falaram que eles jogam guerra, né? Como eu disse, eu nunca joguei guerra. Eu vou começar a jogar agora. Então, eu vou aprender bastante coisas. Espero que dê bastante coisa aqui pra você. Isso, mas canto de batalha só seria interessante para se você fizesse um paladino, você não vai upar ele para guardião real e deixasse ele como paladino usando essa habilidade. Mas, enfim, né? Não acho que seja muito interessante. Aí agora como guardião real, né? Tem algumas habilidades aqui interessantes, tem outras que eu queria muito pegar, mas eu não tenho ponto atualmente, porque só vai até os 59 de pontos que a gente tem. Quando vier, quando aumentar a classe, que vai aumentar para os 69, aí talvez aí vai ser bem legal, porque daí eu consigo pegar, por exemplo, essa skill, consigo pegar aqui, nível máximo. É, essa daqui eu ainda não sei, eu não testei, eu não sei como seria o dano dela, né? Mas consigo pegar disparo perfurante junto com a lança do destino e consigo pegar também aqui, né, colocar de novo o meu velocidade de ataque no 10, porque, como eu disse, eu vou tirar 4 pontos daqui e vou colocar aqui. Aí aqui vai ficar nível 6. E aí quando vier aqui os 69 pontos, eu vou passar 4 pontos daqui para lá. E é isso. Daqui, né? Quais são as habilidades principais? Como eu disse, essa daqui é simplesmente a habilidade que você vai pegar logo no comecinho e você vai só usar ela. É, o que eu recomendo, né? Na real, assim, peguei, virei RG, tô lá level 99. Você vai pegar 5 pontos aqui, porque você vai, com 5 pontos aqui, você vai para de usar Holy Cruz e assim, né? Só que é aquela coisa, você vai parar de usar Holy Cruz, mas você vai começar a usar Toque do Oblivion, que é de alvo único, e você precisa ficar clicando igual um louco, uma louca. Mas faz parte. Como eu digo, como eu sempre falo, faz parte do processo. Aí, por que eu recomendo você colocar 5 aqui? Porque aí depois você colocou 5 aqui, você já vai direto pra cá, pra Inspiration, que é... Eu esqueci o nome em português, mas quando eu abri o jogo eu vejo. Que ela é basicamente a sua principal skill, porque ela vai te dar imunidade a 500 mil coisas, você não vai congelar com essa habilidade, você vai ter muito dano com essa habilidade, você vai ter muito de tudo. Então a principal é a habilidade. No caminho você pegar ela, você vai pegar essa daqui, que é a Edge Domino, que ela basicamente vai te servir para te deixar, para não deixar o seu SP, o seu HP e te dar mais dano. Então, assim, no nível 1, quando você usa a habilidade, ela recupera o seu HP. No nível 2, quando você usa ela, ela recupera o seu SP. E no nível 3, ela te dá acho que 130 ou 150 de ataque e ataque mágico.
no comecinho do game, eu acho muito interessante você usar ela no level um, se eu não me engano, ou 2, que é o que recupera SP. Por quê? Porque o SP vai ser uma das grandes problemáticas da classe e você precisa sempre ter SP cheio. Então, essa habilidade vai te ajudar a isso. E é isso. Eu tô numa PT que tem o, o Trovador e a Musa, e eles estão dando lá aquela dança que recupera SP. Não é muito interessante eu usar SP. Aí você usa ela nível 3, que vai te dar 130 ou 150 de ataque, e pronto, você já vai ter um dano a mais. E é isso. Uma outra habilidade que depois, se você pegar essa e essa no máximo, eu recomendaria muito vocês terem Vanguarda. É, por quê? Porque essa habilidade ela vai te dar muita vida, ela vai te dar dano no processo, porque cada vez que você leva um dano tem uma porcentagem de você ativar uma esfera espiritual. E ela aumenta muito seu HP. Eu vou mostrar no game e, tipo, é interessante você ter. Prestígio divino. É, essa daqui também é muito interessante porque aumenta muito a sua defesa mágica, que vai te deixar mais tanque. Então, é basicamente essas habilidades que eu uso. E aí, como eu disse, a minha principal skill de dano que eu optei em ter foi essa, Lança do Destino com essa daqui, o Linear da Lua. Esse daqui, ele, você vai usar ele simplesmente por conta do buff. Ele tem um buff que quando você usa ele, acho que é 10 segundos depois de você usar ele, ele vai aumentar o dano dessa habilidade. E aí, da Lança do Destino, né? Então você usa ele, Lança do Destino. Aí você viu que seu dano caiu, você usa ele de novo e fica spamando essa habilidade. E você vai upando assim. Até você, antes de você ter isso daqui, você vai usar Consagração e essa daqui. Então, toque do Oblivion. E você vai ficar dando toque, 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 toque. Enfim, é bem assim. Não diria chato upar com essa classe, mas é bem desafiador, porque você precisa clicar muito e, enfim, seu dedo dói bastante. Mas eu sou apaixonada, né? Além dessas habilidades, o que é legal? Esse daqui, para refletir dano, é bem legal você colocar. E, e é isso. Esse daqui é interessante, mas não tanto porque eles mexeram na tabela lá de propriedade, mas essa daqui ela deixa a propriedade da armadura de todo mundo que está numa área, acho que de 5x5 do RG, ou do membro que ele escolhe para dar essa habilidade, com a armadura sagrada. Então você vai lá, aperta ela, escolhe o seu aliado, ou escolhe você mesmo, e encantar a armadura dele com propriedade sagrada. Hoje em dia não é muito bom você fazer isso, até porque basicamente antigamente a propriedade sagrada ela recebia menos dano de todos os elementos, hoje em dia ela não recebe mais redução de elemento, então assim, você vai usar essa habilidade em situações muito específicas e ela utiliza duas água-benta, né, para ser utilizada. Acho que eu falei de todas as habilidades principais aqui, né, do RG. Vamos lá. Essa daqui é igual eu falei, eu queria muito ter, mas infelizmente, né, não cabe os pontos na build. Que ela é basicamente você Siegfried para os seus membros. Você, eu vou pegar depois quando eu entrar no game, eu vou pegar a descrição certinha do que ela faz. Mas basicamente você vai ficar imune a dano por um período de tempo, você e todos os membros que estão no seu redor. Então
É aquela habilidade do desespero. Se der alguma coisa muito errada, você usa ela e se protege seu grupo, e aí depois bora fazer tudo de novo. Então é isso. Aí agora aqui, né, nos equipamentos. Equipamentos, a gente tem algumas opções pro topo, né? Tem o chapéu da banda infernal para te dar mais dano, tem o de Hardward, tem o chapéu agora oficial que ele substitui um pouco o Hardward, porque no level 9 ele vai te dar mais dano, vai te dar regeneração de SP e HP. E é isso, mas infelizmente ele tem aquela característica dele que ele não pode ser transferível. Então, se você não abre ovo, assim como eu, então é bem difícil você ter esse chapéu na sua conta. Não é difícil, não, é impossível você ter esse chapéu na sua conta. Então, assim, eu basicamente cheguei no 172 só usando Hardward, não, não usei nenhum outro chapéu que não fosse esse, porque essa habilidade dele é muito boa e ajuda muito. Uh, Agora, se você, por exemplo, já tem um sombrio lá que recupera HP e SP e você acha que para você é isso, basta, você não precisa do Hardward, aí eu acho interessante você investir num chapéu da banda infernal, ou até mesmo tem aquele chapéu do tigre lá que dá dano, então, enfim, é muito opcional, né? E aí 170 pra cima é isso, é memorável, porque vai te dar muito dano, vai ser muito bom. E quando ele estiver com a Pegra, né, certinha, você vai tancar muito com ele. Eu recomendo muito a Pegra lá de HP e Def Mágica, porque, tipo, dentro das outras opções, né, é a que eu acho que mais vai ser útil para a classe. Como eu disse, eu gosto de jogar com ela de uma maneira um pouco tanque. E essa Pegra vai te deixar muito tanque. Quando a gente for no game, vocês vão ver que, assim, o meu RG, ele é bastante tanque. E eu é, consigo mobar bastante com o RG da forma que tá. Aí aqui vindo pro meio a gente tem chip de batalha, as vitoriosas. Acho que não tem um meio assim que, nossa, você precisa desse item para essa classe atualmente no jogo, né? A gente tem aqui a máscara da nobreza, que é o que eu estou usando, porque ela vai te dar um pouco de velocidade de ataque, mas assim, talvez se você já tiver um chip ou uma asa vitoriosa com slot, encantamento, talvez seja uma opção melhor, né? Mas eu gosto dessa daqui porque, tipo, eu não teria dinheiro para comprar uma lotada nesse momento, até porque o dinheiro que eu tô conseguindo farmar e eu tô tendo, tá vindo tudo para cá, para deixar ele no mais 10 e com a Pegra no nível mais alto que eu consegui. Quando eu conseguir deixar tipo uma Pegra level 6 aqui, com ele level 10, aí talvez eu possa pensar em investir aqui. O baixo, acho que as duas opções. Tem talvez também aquela máscara azulada, mas ela tá muito cara. Aí a segunda opção seria a pena, que também tá muito caro e talvez não seja uma opção muito boa, porque ela logo logo vai sair quando vier outros itens que estão para vir aí. Então, e aí tem o hálito de verme, que é a que eu estou usando atualmente. Eu utilizo o hálito de verme basicamente porque eu utilizo o set de temporal. Então, ela me dá um combinho bem legal e que eu gosto. E aí é igual falam, né? É muito gosto pessoal. E, assim, talvez, por exemplo, eu não quero usar a armadura temporal, eu quero usar aquela armadura heróica. E aí talvez você não precise colocar aqui, o pitching trocar isso por uma mochila da aventura.
que tá aqui nas capas como sugestão. Mas, de novo, gente, isso é só sugestões e ideias, né? Você não precisa copiar e seguir cegamente o que eu tô falando. Quando a gente for pro game, vocês vão ver, assim, como tá minha build de fato e como eu tô jogando. E, assim, o que eu posso adiantar para vocês é que da forma que tá funcionando, tá rodando. Então, é isso que importa, né? Você fazer seu personagem rodar. Aí aqui nas armaduras, como eu disse, armadura temporal. Eu tô usando a de Vixia porque eu quero deixar meu personagem tanque, mas tem gente que utiliza a de força ou a de Dex. Mas a de força e de Dex estava um pouco mais cara que a de Vixia e elas não vão conseguir fazer o que eu gosto de fazer, que é dar suporte. Então eu optei por usar essa. Ah, eu já tenho uma armadura temporal de Dex. É isso, coloca a temporal de Dex, coloca a bota de Dex e se divirta. Você vai conseguir dar dano, você vai conseguir tancar, tá? Não pense em vocês que, se eu não fizer a build que a Fernanda tá indicando, eu não vou conseguir tancar. Você vai conseguir tancar, porque a classe em si, ela é ridiculamente tanque. Aí tem a armadura heróica, tem o colete que chegou aí novo, é muito bom, porque você consegue encantar ele com pedra de def, pedra de HP e pedra de força, então é bem interessante. Tem o uniforme Cafra, que aí ainda continua sendo uma opção muito boa. Você tem um encantamento lá de Sombrio, e aí você consegue ficar imune lá em OGH, e você não precisa gastar com consumível. É isso, é boa. Nas armas, as armas é bem assim. ah, A gente tem a Lança Imperial, que é muito. Vai aumentar muito o seu dano em toque de Oblivion. Enfim, você consegue encantar ela e aí você consegue colocar, por exemplo, duas pedras de mira apurada, que aí vai aumentar ainda mais seu dano e é muito legal. Eu tenho uma lança dessa mais 8, eu vou mostrar em game. Aí a segunda lança é ilusional. Uma outra coisa sobre essa que eu esqueci de falar é que você consegue usar ela com escudo, porque ela é uma lança de uma mão. E isso é interessante, porque vindo para cá, né? Por exemplo, a Age Domino, você precisa estar com escudo equipado para conseguir usar essa habilidade. Aqui, as habilidades de bloqueio, reflexão, enfim, você precisa estar com escudo. A diferença é que, por exemplo, essas habilidades, quando você desativa o escudo, elas acabam. Você perde a habilidade. Essa daqui não, essa você consegue suitar, colocar escudo, usar ela, suitar por uma lança de duas mãos e dar dano igual. Então é isso. A ilusional ela é uma lança de duas mãos. Qual é a vantagem de você usar ela? Primeiro, porque ela vai te dar muito dano com a bota ilusional. Segundo, que ela vai te dar mais velocidade de ataque do que uma lança de uma mão. Por quê? Porque a lança de uma mão você vai colocar um escudo e aí você perde velocidade de ataque. Aqui você ganha. Então, e se você conseguir, ela vem com um encantamento, né? E se você conseguir encantamentos bons para ela, talvez ela seja muito melhor que a Imperial. Eu tenho, mas eu não, vou ser sincera com vocês, eu não utilizo muito ela. Ela é boa para matar andarás, matar, enfim, monstros, demônios e brutos. Então, é isso. Aí tem a terceira opção, que é a Lança das Cinzas, basicamente, mesma coisa que o Hard Word. Recuperação de HP e SP. Atualmente eu estou upando com a Lança das Cinzas, não estou mais com a Imperial. Por quê? Porque eu tirei o Hard Word e tô com o memorável. E aí eu precisava de alguma coisa para me dar sustain. E aí eu coloquei a Aliança das Cinzas porque ela me dá dano, de qualquer forma, e ela me dá sustain.
Aí tem a lança Rubi, ou aquela lança lá que é de cash. Isso daqui eu recomendo mais quando você ainda não é RG, tá lá no comecinho do game, no seu no processo até o 99, porque ela, assim, comparada a essas três outras lanças, ela é mais fraca, ela não vai te dar um dano muito absurdo, e, enfim, essas daqui são melhores. Escudos tem diversos. Tem aí o escudo Santin, que é o ilusional, que, como eu disse, ele aumenta o dano da Agent Fairy. Ele é um escudo muito bom. Ele te dá Vish também. Enfim, eu tô com um desse mais 7 e que ele é emprestado de um amigo meu. E ele me deixa mais tanque. Mas além disso, eu tenho a Excellion, que assim, tá absurdamente cara, né? Então, não acho que é uma opção muito viável, mas ela é boa de qualquer forma, porque ela te dá muita def, ela pode ser encantada, e você usando ela com a bota lá, com a perna Excellion, você não pode ser empurrada. E como eu disse, você é tanque, e o tanque ele quer tancar. E aí nada mais horrível, por exemplo, lá em OGH, de você entrar numa sala com a Drake Arqueiro e aqueles bichos ficar se jogando para um lado para o outro. É horrível. E com isso você consegue ficar imune a isso. Mas além disso, tem o escudo encoraçado, que também é uma opção boa. Escudo de platina para OGH, que assim, é boa. A da Valkyria, né? Escudo ridiculamente quebrado, escudo muito forte e que vai ser meta. A gente sabe que assim, não tem como. Ele vai ser um escudo muito importante se você, no quesito tipo, eu quero tancar, eu quero me proteger de dano. Vai ser Valkyria com Alice ou Valkyria com alguma coisa de que dá imunidade ou te dá menos dano. Então é isso. Tem o. Aqui né, o encoraçado também. Mas é que assim, tipo, por exemplo, encoraçado, Excellium, Valkyria, tão muito caro. E como eu disse, eu tô num momento do game que eu tô focando no memorável. Então, assim, são escudos que eu tô deixando por enquanto de lado. Eu tô aqui com o Ilusional e o de Platina, que é o mais baratinho. O de Pegra é interessante você ter, porque ele vai te dar. Porque ele vai. Ele tem bastante defesa, mas acho que se você não tiver, que é o meu caso, não vale a pena você ficar correndo atrás de pegar um. Só foca nesses dois que é sucesso, né? Aí aqui na capa a gente tem a FAL, que é a Asa de Arcanjo Caído. Ela é bastante interessante se porque você consegue colocar as três pegas de encantamento. Ela funciona como um- uma mochila da aventura ali, mas também não é um item core que você precisa ter para se você não, senão você não consegue jogar com a classe. Não, então, né? Se você tiver e quiser usar, eu recomendo. O segundo é o Moto Excellium, que é a mesma coisa da armadura aqui, que é a mesma coisa que o colete Excellium. Ele é um item que você consegue farmar, que é barato e você consegue colocar em encantamento. E os encantamentos são muito bons. E assim, né? Tudo que é free to play é bom. Então é isso. Uma outra opção que eu não coloquei aqui, mas né, acho que todo mundo sabe, que é o combo do Eden. O combo Eden, ele é muito forte, ele te dá muita coisa, muitos muita coisa não, né? Muitos atributos e você consegue fazer tudo no game só com o set Eden. Claro, você não vai tipo, ter um dano extremamente alto e fazer igual aqueles vídeos que o pessoal faz, sabe? Gravando em Bio 3 e saindo limpando o mapa com o set Eden. Não.
mas você vai conseguir chegar lá no Bio 3, no Bio 5, que seja, e matar um bichinho, aí vai lá, foca o no bichinho, mata ele, e aí vai indo de pouquinho em pouquinho, entende? É igual eu falo, né? No começo, cara, é isso, é você ir fazendo as coisinhas de pouquinho em pouquinho, e às vezes você vai morrer, e é normal, porque você tá no começo. E aí depois, se você for farmando esse pouquinho em pouquinho, você for conseguindo essas coisas, aí sim, hein, você vai conseguir chegar nesse nível de sair limpando o mapa e coisa e tal. Né? Que assim, honestamente, eu acho que não precisa, sabe? Tipo, eu acho que isso é muito mero, assim, tipo, pra vídeo no YouTube do que. Porque, sério, de verdade, eu acho que depois que você chega nesse nível de você, tipo, meio que perde um pouquinho o sentido de jogar o game, porque fica uma coisa muito monótona, né? Então, e assim, eu sei que é o objetivo de todo mundo fazer isso, inclusive é o meu, mas eu acho que, assim, se hoje você tá jogando com um personagem que você acha que não tá dando muito dano, que você, tipo, eu quero desistir desse personagem porque, cara, calma, vai com calma, vai tentando fazer um pouquinho de cada vez. E aí, por exemplo, tá muito difícil o Bio 3. Tá, quais são as outras opções que você consegue fazer? Você consegue fazer o GH, você consegue fazer cinza, você consegue fazer Geffen. Faz esses. Daí, com o dinheiro que você fizer esses, que assim são os mais fáceis, você vai vendendo, você vai conseguindo dinheirinho nessas instâncias fáceis, e aí você vai se equipando para ir para as mais difíceis. O que o pessoal, eu vejo bastante o pessoal fazer é tipo, eu não consigo fazer tal instância, então vou quitar. Não, gente, não façam isso, por favor. E eu entendo que também tem muita questão de gosto da classe. Por exemplo, o GX é uma classe muito forte, extremamente roubada, mas que eu nunca faria porque não tem a ver com o meu estilo de jogo, não tem a ver com o que eu gosto da maneira que eu gosto de jogar. E é isso. Tem algumas classes que elas são assim, e aí é muito você descobrir qual é o seu estilo de jogo e descobrir o que você gosta e não gosta de fazer no game. E ser feliz, sabe? E, enfim. Aí indo para as botas, né? A gente tem aí a temporal e a Excelium. Não tem uma outra bota que, nossa, seja muito interessante, além dessas duas. Tem a bota que eu esqueci de colocar aí, mas é ilusional, que faz combo com a lança ilusional. E ela também pode ser encantada, e enfim. E é uma observação muito legal de falar sobre as botas ilusionais é que ela tem um encantamento chamado encantamento de SP. Esse encantamento ele faz com que você regenere 1%. Na verdade, você tem chance de regenerar 1% do seu SP, do seu dano causado em SP. E aí isso é muito bom, por quê? Porque faz com que você sempre vai ter SP. Então, assim, essa questão aqui da lança das cinzas e coisa e tal fica meio irrelevante se você tiver essa bota com essa pegna, porque você vai conseguir recuperar SP muito fácil com essa pegna. Ela é difícil de conseguir, bastante difícil, mas se você conseguir, é isso, sucesso. Porque ela vai te ajudar bastante no game. E os acessórios, atualmente eu estou utilizando do Eden, mas eu passei muito tempo assim só jogando com pato de gato e as cartinhas lá para dar teleporte e para eu conseguir recuperar mais vida quando eu utilizo o sorvete. E assim, eu consegui chegar num 7.5 fácil, então acessório não é uma coisa que, nossa, você precisa ter isso. Mais uma vez, né? RG não tem um set próprio para classe. Então, nada que tenha no jogo
é algo que tipo, você precisa utilizar para dar dano no RG, porque não tem nada que realmente vai. Acho que o mais importante para ele são as lanças e o escudo, e só. O resto é tudo, tipo, você consegue alterar tudo enfim. Aí aqui as cartinhas eu não. As cartinhas eu ia colocar, porém, assim, eu acho que falar um pouco sobre carta é muito situacional, porque, como eu disse, né, vai muito do seu gosto e vai muito do seu orçamento. Então, eu preferi não falar das cartas aqui nesse vídeo, né? Se vocês quiserem, deixem aí no comentário que eu falo um pouco sobre algumas cartas, opções de cartas, mas acho que são muito mais pro endgame e, assim, minha ideia é mostrar que dá para você chegar longe sem ter, tipo, te gastar, sei lá, 500 milhões de reais num personagem. Aí agora vindo pro game, né? Eu tô aqui com a minha RGzinha e, enfim. Ah, aqui ela tem um 7.2, ela já tem todas as habilidades que eu preciso, e aqui, se vocês forem ver, ela tá com 102k de life. E ela não tem nenhum buff, assim, que vai dar mais, tipo, por exemplo, bênção, coisa e tal. Ela tá pura, com 102k. Mas aí, como eu disse, né, eu tô usando o combo de temporal e, e isso faz com que minha vida vá lá nas alturas. Meu memorável também tá com a pedrinha aqui. E eu tô com essa carta aqui. Eu sei que eu ia falar de carta, mas ela é bem importante porque a cada 2 infinitos te dá mais 1% de HP. E meu ainda não tá no mais 10. Quando ele chegar no mais 10, eu vou ganhar 5% aqui de HP. Mais a insígnia, 25%. Enfim, muita coisa. Aí lembra que eu falei dessa proteção da vanguarda? Olha porque ela é muito interessante. Aqui eu tenho 102k de life. Com a proteção da vanguarda, eu vou para 111k de life. Então, tipo, ela aumenta muito a minha life. E aí, se eu der uma consagração, eu vou para 136k de life. Então, eu fico muito tanque. Muito tanque. Uma outra observação é que eu ainda não estou com a VIT 120. Falta aí alguns pontinhos. Eu acho que. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que quando eu chegar em 175 já vai rolar. Eu vou colocar aqui 120. E aí, isso é interessante por quê? Porque eu vou conseguir. Cadê? Isso daqui, ó. Eu vou conseguir mais 8% na minha bota. Então, aqui eu acho que quando eu chegar em 120 aqui de VIT, eu consigo abater 150 aqui, tranquilamente, de HP. Porque eu vou trocar aqui, né? Eu vou colocar. Eu tô usando Man Black, mas eu vou tirar essa Man Black e eu vou colocar a cartinha lá do Shifu, que ela vai me dar mais vit, mais defesa e coisa e tal. Ah, uma outra observação que eu não comentei. Lembra que eu falei de prestígio divino, né? Por que essa habilidade é importante? Vocês veem aqui, eu tô com 799 sem o prestígio, só com a consagração e essa daqui. Aí eu vou dar um prestígio divino. Eu fui para 1000 de def e 98 de def mágica. Então aumentou muito a minha defesa e a minha defesa mágica. E isso que ajuda a tancar, né? Ah, e ela tem aqui a chance de bloquear ataque mágico. Então, por exemplo, você tá lá em Bio 5 e aí você vai levar uma magia lá da Katrine, ou enfim, você tem chance de bloquear aquela magia. E aí ela vai te dar miss. E isso é muito bom. Aí aqui nos meus equipes, como eu disse, né, eu utilizo o hálito com a pele,
atemporal. Aí, uma coisa bem interessante é que, assim, lembra que eu falei que eu tô IC em Lança do Destino? Aqui, rapidez. Vocês veem que eu não tô IC, né? Porque eu tô usando a temporal de Vit. A minha temporal de Vit, ela ainda não tá no level 9. Eu preciso aprimorar ela. Por quê? Porque por conta dessa daqui, dessa carta. Quando ela tá no level 9 ou mais, ela vai aumentar o meu dano de lança do destino em 10%, além de me dar mais 10% aqui. Então eu vou ficar com 20%. E além disso, ela me dá mais 10% de HP. Então, mas eu preciso deixar isso daqui nível 9, porque também vai combater com isso. E, enfim, mas isso é mais pra frente. Eu nem quero pensar nisso agora. Mas voltando, né, sobre o IC da, da minha habilidade. Por que, que eu não tô IC com habilidade? Porque eu não tô com a temporal de Dex. E a temporal de Dex é muito importante por conta que ela vai tirar o cache dessa habilidade. Então você vai conseguir dar várias dessas sem se preocupar. Mas Fernanda, a sua vitalidade caiu, né? Deixa eu renovar aqui, né? Porque a sua vitalidade caiu. Você não tá mais com tudo aquilo de vida que você tava. Você só tá com 114. Sim, caiu tipo de 130 para 114. Porém, agora eu tenho uma habilidade que eu consigo spamar e dar dano em área. Então eu prefiro. Mas eu quero jogar como. E aí, por exemplo, eu quero jogar como tanque. Vou dar redenção na minha equipe e a gente vai fazer um boss. E aí quem vai dar dano vai ser minha equipe. Troco pra cá, dou redenção e assim eu ainda consigo dar aqui habilidade, eu consigo dar toque. Aqui não tem ninguém aqui agora pra me dar um toque. Eu vou aqui no mapa de cima. Vamos lá. Aí eu venho pra cá, não tem ninguém, não tem nenhum bicho aqui. Aí eu fico dando toque. Vocês veem que assim, não tenho muito dano, né? Porque aqui eu tô full focado em ser tanque. Então, mas eu troco o meu dano pela minha HP e pela minha defesa. Então, é muito situacional. Nas tartarugas eu prefiro jogar com bota de Dex porque eu vou conseguir matar em área e lá é muito mobada. Então, aqui ó. Eu dou isso e vocês veem, eu tô dando 56, a minha lança das cinzas pode trocar e aí eu recupero minha mana. Do que ficar só dando toque do Oblivion em um alvo e apanhando de 5, 7 alvos de uma vez. Enfim, isso é muito. E é basicamente isso, né? Agora, falando sobre itens e coisas que eu recomendo vocês utilizar. Porção média eu não tô aqui porque tá tudo na Cafra, porque eu não uso para UP, né? Mas basicamente é, poção média ou baixa de HP, poção média ou baixa de SP, e é isso. O resto não tem muita necessidade. Bolinho divino é muito bom também, mas se você não tiver, não precisa gastar. E basicamente para o GH e coisa e tal é pergaminho sombrio, porque é isso. E não tem mais nenhum assim consumível que você precisa utilizar. Bala de Guaraná, talvez para você conseguir spamar melhor a sua lança o seu toque, quer dizer, desculpa. Mas no geral você não precisa utilizar mais nenhum consumível além dos seus buffs de classe e coisa e tal. Aqui acabou minha mana porque eu tava usando a habilidade no seco lá. Enfim. Recuperou minha mana e é isso.
Você vai ver que SP é uma coisa que é bastante ruim para a classe. E uma outra coisa que é muito importante vocês ficarem de olho quando estiverem jogando de RG é a consagração. A consagração ela é bastante importante para tirar status de você. E ela é bastante importante porque ela te dá muito dano. Aqui, ó, quer ver? Sem a consagração eu tô com esses status. Aí com a consagração, os meus status, eu ganho 30 de ágil, então aumenta bastante coisa a consagração. Então, assim, quando vocês estiverem jogando com a classe, coisa e tal, sempre fiquem de olho nisso. Principalmente, por exemplo, lá na Ilha das Tartarugas, que tem aquelas os congeladores lá que congela você, aquilo é horrível e consagração te deixa imune com congelamento. Então é isso, gente. Acho que o vídeo de hoje eu falei bastante coisa. Desculpa se ficou muito longo, desculpa se ficou um pouco confuso. Eu tentei passar tudo que eu sei da classe, tudo que eu penso sobre a classe, de como é a minha cabeça quando eu estou jogando com RG. E é isso. Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo, gravar um vídeo, né? Eu fazendo o GH, eu fazendo o pesadelo musical. E eu não sei quais. Ah, posso também fazer cinzas, mas cinzas é tranquilo, porque a minha instância é muito fácil. Enfim, eu gravar alguns vídeos eu fazendo instâncias para vocês verem eu jogando com a classe e para vocês verem que dá para jogar assim, né? Você tem que gastar aí um Ford K zero no jogo para montar uma build e sair limpando o mapa. Ah, também posso fazer um vídeo eu lá em Bio 3 e em Bio 5, porque com essa build que eu tô atualmente eu já consigo farmar lá. Mas é aquela coisa, né? Eu consigo farmar lá de pouquinho em pouquinho, tendo cuidado, diferente, por exemplo, desse pessoal que vai para Bio 5 e sai limpando o mapa e é isso. Então, isso eu ainda não estou conseguindo fazer com o meu personagem, mas é isso. Então vou ficando por aqui. Peço que se você gostou do vídeo, você deixa o like, deixa seu comentário e se você tem alguma dica para a classe que eu não comentei, que eu não falei, se você acha que eu falei alguma coisa errada, por favor, comenta aí, porque, como eu disse, isso daqui não é nada que assim, eu peguei em algum lugar específico, coisa e tal. Isso aqui é basicamente o que eu fui estudando e eu fui aprendendo com a classe. Então, assim, posso ter falado alguma coisa errada, mas mas assim, tudo que eu falei aqui, tudo que eu mostrei para vocês, são coisas que eu usei e eu uso no jogo. Então, tá funcionando para mim, funciona super bem, assim, no minha gameplay. Eu consegui upar até hoje usando esses itens, usando essa build e com essas habilidades. Então, é isso. A Nanda vai ficando por aqui e um grande beijo para vocês e obrigado, pessoal.